guia. Ele é o nosso guia, o Espírito Santo de Deus. E quando me chamaram, o grupo de intercessão foi interceder na segunda-feira. Me ligaram: pastora, vocês vieram aqui na igreja? Não, então vem aqui. Quando chegamos lá, falaram: roubaram todos os instrumentos. E ali, junto com aquele grupo de levitas, de adoradores, eu fiz uma oração chorando. Eu quero te dizer algo de Deus. Deus recolhe a tua oração, a tua lágrima. Quando lágrimas são derramadas na presença do Senhor, Ele recolhe cada uma delas. E ali eu chorando, e eu falava: meu Deus, já está tão difícil. O que vamos fazer, Senhor? Como vamos te adorar? Né? E eu comecei a orar ali, nós fizemos uma roda, e eu comecei a declarar. Queridos, aprenda algo de Deus aqui nessa noite. Comece a declarar a palavra de Deus na tua situação. Comece a declarar a palavra de Deus na tua vida. Seja ela qual for, sempre vai haver uma resposta para o teu problema. A palavra de Deus nos garante isso. E ali eu comecei a orar. Eu comecei a dizer, chorando: Senhor, que o Senhor me mostre quem é os ladrões que entrou aqui. Pai, que esses instrumentos que foram roubados são instrumentos ungidos do Senhor. Envia um espírito mau vindo da tua parte na vida dos ladrões. Assim como o Senhor enviou um espírito mau vindo da tua parte na vida de Saul. E esse espírito mau só saía da vida de Saul quando os instrumentos, quando o louvor, quando Davi tocava a harpa. E que só possa sair esse espírito mau da vida do ladrão que entrou aqui nessa igreja. Eu falava para o Senhor: e roubou todos os instrumentos que adoravam o seu nome. Só saia quando devolver todos os instrumentos. Eu fiz uma oração de louco. E eu estou te convidando a você fazer oração de louco. Porque Deus ama as pessoas loucas. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aleluia! E eu me lembro que a igreja de Lins, que era da onde a gente veio para Rio Preto, era aniversário da igreja. Agora em março é aniversário da igreja. Fazemos 18 anos ali, né? E vieram, trouxeram um teclado. A igreja trouxe um dinheiro. O pastor Rodrigo reuniu um dinheiro lá para nos abençoar. Os irmãos da cidade de Lins para nos abençoar com dinheiro, né? Enfim, nós ficamos um mês adorando com palmas. A sua palma adora ao Senhor. A sua voz adora ao Senhor. Quando tudo parar, não pare. Quando tudo dizer não, não pare. Continue adorando. Porque o verdadeiro adorador, ele adora sem instrumento. O verdadeiro adorador, ele adora. Seja lá com a cabeça que for que tiver que mexer em adoração ao Senhor. Você sabia que os judeus, eles adoram lá assim, ó. Eles estão dançando ali no muro das lamentações. Eles adoram com o corpo. E eu aprendo muito com os judeus. Nós precisamos adorar mais ao Senhor. Adorar na adversidade, adorar na alegria. Independente da situação que a gente se encontra, adore ao Senhor. Aleluia. E ali, 30 dias foi o aniversário. Pedi para o meu cunhado, que é pastor da Quadrangular, pedi microfones, pedi para outro pastor amigo, e fui pedindo. Aí nós precisávamos de uma mesa, porque tinham levado. Enfim, Deus nos permitiu ir até um lugar quase 30 dias depois do roubo. E Deus todos os dias falava assim para mim: vou eu devolver
todos os instrumentos que estão roubados. Eu saía do quarto e falava para o pastor: amor, Deus falou para mim que vai devolver tudo. Fala aí para o teu irmão: tudo. Sabe por quê? Quando Deus faz, Ele faz para sobejar, não é para faltar. Aleluia. Quando a obra é dele, sempre vai sobrar. Olha João 6, a multiplicação dos pães e dos peixes. Sobraram ali quantos peixes? Quantos cestos sobraram? Em cima de 5 pães e 2 peixinhos. Multiplicou mais. Alimentou mais de 5.000 homens e mulheres. 5.000 homens fora as mulheres e crianças. Em torno mais ou menos de quase 13.000 pessoas. É assim que Deus faz. Esse é o nosso Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: ó, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, além daquilo que pensamos ou imaginamos. Aleluia. Esse é o poder que opera em nós. Esse é o poder do Espírito Santo que opera em nós e através de nós. Eu quero te dizer nessa noite que você é boca profética de Deus nessa terra. Você é boca profética de Deus nessa igreja. Você é boca profética de Deus lá na tua casa. Você é boca profética de Deus lá no teu trabalho. Então deixa Deus usar a tua boca. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Há poder nas palavras que saem da tua boca. Como o pastor falou aqui, a palavra, ela não volta vazia. Ela tem poder de acertar o alvo. Então declare a palavra de Deus. Conclusão, encerrando o testemunho. Antes de chegar ao 30 dia, Deus falava todos os dias: vou eu. E no aniversário foi onde recebemos os presentes. Eu tinha um sonho do lado da igreja, tinha um terreno de construir a salinha para as crianças que a gente não tinha. Eu só imaginava a salinha do jeito que eu queria. E falava com o pastor: só eu e ele e Deus. Ele é carne da minha carne, né? Osso do meu osso, a gente divide tudo, né? Multiplica tudo, soma tudo. Eu e ele. E o Espírito Santo de Deus. E 3 dias, chamei 3 ministros de fora para ministrar na igreja. Arrumamos emprestado. Só que no último dia, no primeiro dia de festa, na sexta-feira, nós fomos no lugar buscar uma mesa, alugar uma mesa. Adivinha? A mesa da igreja estava naquele lugar. Meu esposo é chamado pastor da gambiarra. Pastor Rubens. Que ele sempre dá um jeitinho quando algo está quebrado. Ele sempre faz uma gambiarra, sabe? E dá certo. Falei para o teu irmão: e dá certo. Deu um problema na mesa nossa. Não era digital ainda. E ele colocou lá um fusível no lugar lá. E a mesa funcionou. E sabe aquele que funciona e você acaba deixando e vai ficando funcionando? Foi assim que aconteceu. Quando chegamos nessa loja de instrumento, que vimos a mesa, ele falou assim: essa mesa é da nossa igreja foi roubada. O dono da loja de instrumento: mas como? Não, ele falou: provo. Como? Dentro, lá atrás assim, tem um fiozinho que substituiu o fusível. É isso, né, amor? Tem um fiozinho lá que eu coloquei, que eu substituí o fusível. Aí fomos lá, entramos lá, abriu, o homem falou: não é que é deles mesmo? Quem vendeu para você? Aí começou Deus a desvendar. É assim que Deus faz. Ele vai dando, sabe? Ele vai te dando estratégia. Ele vai te mostrando. Ele vai se revelando e revelando a você. Enfim, deram o nome do rapaz que vendeu. Enfim, a gente olhou, buscou. Ligamos para esse rapaz e falei: olha, eu falei, se você não devolver o que é de Deus, você não pegou de homem, você pegou o que é de Deus. É ungido. Falei para o teu irmão: tem azeite. Essa noite nós vamos falar de azeite.
O azeite é poderoso, igreja. Onde tem azeite não tem inimigo que toca. Onde tem unção não tem homem nem o diabo que toca. Porque tem azeite. E eu falei pro ladrão assim pelo telefone: olha, você mexeu naquilo que é de Deus. Aí eu falei: eu quero tudo, porque Deus falou que você ia devolver tudo. Enfim, passou o aniversário da igreja. No domingo tinha um profeta, e eu e ele em cima do altar. A gente ali, Deus permite tudo acontecer. E ele falou assim: pastora, eu vejo aqui do lado uma construção. Porque Deus revelou para ele aquilo que estava no meu coração, que eu queria construir a escolinha das crianças. Eu vejo aqui do lado uma construção. Já comecei a chorar, né? Que a gente sabe quando é Deus que fala. E Ele quer falar com você aqui nessa noite. Então se levanta, porque Deus não fala com homens e mulheres caídos, independente da circunstância. Ezequiel capítulo 1 versos 2 fala assim: põe-te de pé e falarei contigo. É noite de se colocar de pé, porque Deus quer dar direção na tua vida, na tua história. E ali Deus começou a falar em cima daquele altar. Deus começou a se manifestar. E ele falou: pastora, daqui 3 dias. Aí o Senhor falou no meu ouvido. Aí eu comecei a falar: daqui 3 dias, igreja, Deus está falando que vai devolver todos os instrumentos dessa igreja. Era domingo, nós temos culto de quarta-feira. Nós não vamos estar com nada emprestado de ninguém. Nós vamos estar com o som da igreja, que estava aqui na igreja. Daqui 3 dias, quarta-feira, eu declarei que Deus devolveria na quarta-feira, porque Deus falou para mim no meu ouvido. Conclusão: quarta-feira a igreja lotou. Porque assim, né? O povo gosta de ver, né? Infelizmente, tem que ser Tomé. Deus não está buscando os Tomés. Deus está buscando aquele que não vê, mas crê. E eu e você somos esses. Nós não tocamos em Jesus, mas nós cremos nele. Aleluia, nós sentimos ele pelo seu Espírito. E ele está aqui. Aleluia. Conclusão: quarta-feira. Segunda-feira ele falou: vamos pegar o dinheiro que a gente ganhou, amor. Vamos lá comprar. Eu falei: não, Deus falou que vai devolver tudo. E é quarta-feira. Passou segunda, passou terça. Na quarta ele lá, né? Sendo usado pelo tentador para me tentar. Aí ele: amor, já é quarta-feira, vamos lá comprar. Não aguento mais ver você pregar sem microfone, né? Vamos lá. Falei: amor, até meia-noite é quarta-feira. Conclusão: estávamos cultuando, tocou o meu celular, o ladrão ligou, eu estava pregando, o pastor atendeu. Enfim, o ladrão falou: ó, todos os instrumentos estão no terreno, assim, assim, assim. Aleluia. Porque Deus é fiel. Quando Ele fala, acontece. Aleluia. Ele é fiel. E você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E a gente só pode ouvir pelo Espírito Santo. É só pelo Espírito Santo. E aí na quarta-feira toda a igreja acabou o culto, ninguém foi embora. Todo mundo ficou lá, deu a bênção apostólica. Só foi os irmãos tudo de carro buscar. Foi lá, buscou, veio, fomos tirando tudo. Só que faltou 3 coisas: 2 microfones Shure e a mesa. Uma mesa assim de onde ia a mesa, como? Um rack, isso, um rack, onde ia a mesa. E aí eu fui orar, falei: não, Deus, eu não aceito. O esposo falou: amor, mas Deus já deu. Falei: não, Deus falou que era tudo, eu quero tudo. Falei: Deus falou que era tudo, eu quero tudo, amor. E eu fui orar: Senhor,
O Senhor não é homem, Números 23, 19, o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor falou que era tudo, eu quero tudo. Mas queridos, não é porque eu orei ou porque eu queria tudo. Deus permitiu ficar porque Ele queria me levar na casa do ladrão. Por causa daquela oração, olha o poder da oração. Falei para o teu irmão, há poder na oração de um justo. Ele queria me levar lá na casa do ladrão. E aí, orando, de repente Deus vai, faz algo, move céus e terra e nos leva na casa do ladrão, bem pertinho da igreja. Bati na porta, eu, ele e um dos levitas da igreja. Batemos na porta da casa dele. A hora que ele viu eu, ele ficou roxo. A hora que viu o pastor, ficou branco, mudou de cor. Aí eu falei, eu vim aqui porque eu sei que foi você que entrou na igreja. Ele, não foi eu não, eu só comprei os instrumentos, né? Aí ele falou assim, não, pastora, não, eu comprei. Enquanto eu estava conversando, o pastor deu volta numa casa, tinha uma construção na frente, cheia de instrumentos roubados de igreja. Só que eu falei para Deus que eu não ia entregar ele. Então a gente tem que ser fiel. Mas que eu queria tudo. E ele falou, você não vai me entregar porque esse daqui? Eu falei, não vou te entregar. Eu só vim aqui porque faltou 2 microfones Shure e um rack. Aí ele falou, pastora, não fui eu. Desde os dias que o instrumento da tua igreja entrou aqui na minha casa, eu vou te dizer uma coisa, eu sou perturbado toda noite. Eu não consigo dormir. Eu estou perturbado. Deus só mandou eu lá, não foi por causa de 2 microfones Shure e um rack, não. Isso daí Deus podia dar muito mais. Mas Deus me levou lá para dizer, a tua oração foi ouvida. Aleluia! Aí ele, ora por mim, pastor. Eu falei, não vou orar não. Por quê? Eu falei, porque o dia que os instrumentos foram roubados, eu orei para Deus enviar um espírito mal da parte dele e perturbar quem roubou. E o meu Deus é fiel. Aleluia. A hora que eu sair daqui com tudo, nunca mais você vai ser perturbado, mas você nunca mais vai roubar uma igreja, porque Deus mostrou que Ele é Deus para você. Aleluia. Ou seja, quando Deus falar, não deixa ninguém roubar aquilo que Deus falou para você. Quando o Espírito Santo falar no teu coração e no teu ouvido, o diabo vai tentar roubar aquilo que o Espírito Santo já declarou e já decretou. Não permita que o Espírito Santo seja roubado. Aquilo que Ele colocar dentro de você seja roubado. Amém, igreja? Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Oh, glória! Era para dar esse testemunho, não tinha como. Deus, Ele é fiel. Vocês vão andar comigo um pouquinho na Bíblia, ok? Amém? Cadê o tecladista? Tá ali, pode usar o tecladista? Pastor, vem cá, pastor. DDU, deixa Deus te usar. Aleluia. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Deixa Deus usar a tua vida. Amém? Aleluia, porque quanto mais você faz, mais Ele te entrega, mais Ele se revela a você. Quanto mais entrega, mais a gente recebe. Você não precisa nem pedir, porque Ele dá. A palavra fala, pedi, pedi, ser-vos-á dado. Mas tem pessoas que se entregam tanto, que Ele vai dando. E Ele vai levar você em lugares que você nunca foi. Ele vai fazer na tua vida aquilo que você nunca viveu. Eu, quando recebo palavras proféticas, eu agarro ela. Principalmente palavra que vem de comunhão com Deus, intimidade com o Espírito Santo.
eu agarro nisso e nunca mais eu solto. E eu começo a viver coisas inefáveis. Aquilo que Paulo viu. Paulo viu coisas que ele não conseguiu nem declarar. E é o que eu peço para Deus todos os dias. Eu quero ver e viver aquilo que eu nunca vivi. Mas não é no material, não, é no espiritual. Eu quero ser íntima de Deus pelo seu Espírito. Aleluia. O tema dessa mensagem hoje é o Espírito Santo. Ele já começou a agir aqui. Oh, eu posso sentir a presença. Eu posso sentir a presença de Deus nesse lugar. Desde que quando começou esse culto. Algo grandioso Deus vai fazer aqui da parte dele, para a tua vida, para a minha vida. O Espírito Santo, Deus conosco, Deus em nós. Esse é o tema dessa mensagem. O Espírito Santo, fala comigo. O Espírito Santo, Deus conosco, Deus em nós. Você pode aplaudir a Ele, ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. O texto principal está em João 14, do versos 16 ao 18. Mas nós vamos andar um pouquinho. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra de revelação do nosso Deus: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, e voltarei para vós. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Que eu diminua, Senhor, e o Senhor cresça nesse ambiente de glória. Ah, meu Deus, a tua palavra é que liberta-nos. A tua palavra, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pai, fala conosco. Continua ministrando aqui, Espírito Santo, tu tens liberdade. Porque onde tu estás, aí há liberdade. E essa igreja te dá liberdade, Senhor. Faça o teu querer, a tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus, ao Espírito Santo. Você pode aplaudir ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Igreja, nós não somos órfãos. Talvez você pode ser órfão de pai, de mãe, foi abandonado, esquecido. Mas eu quero te dizer, tem um Deus que não te esqueceu. Você não é órfão. E aqui Jesus, quando nós lemos aqui em João 14, Jesus, ele está se despedindo dos seus discípulos. Sabe, eles caminharam com Jesus. Os 12 discípulos andaram com Jesus, eles viram milagres extraordinários. A Bíblia, João fala que tem coisas que nem em 10 livros, tem milagres que Jesus fez que não foram relatados, que foram muitos, amém?
Foram muitos milagres. E os discípulos, eles viram tudo. Porque eles caminharam com Jesus durante todo o ministério de Jesus, de 3 anos e meio. Eles caminharam. Eles viram Jesus, eles tocaram Jesus. Como João, Jesus deitava no colo dele, ele no colo de João. Como Marta, Maria, Jesus ia até a casa delas, de Lázaro, ali para ter um descanso. Amigos, discípulos, alimentaram Jesus, sustentaram o ministério de Jesus. Aquelas mulheres que Lucas fala, Joana, mulher de Coplas, quantas mulheres, quantas pessoas. E hoje não é diferente, a gente continua seguindo a Jesus. A gente só não vê e não toca nele, mas a gente sente ele pelo seu Espírito. Amém? E ali Jesus, ele começa a dizer algo muito forte para os seus discípulos, algo poderoso. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Está lá em João 16:7. Convém que eu vá. Ele precisava ir para que o Espírito Santo descesse. O ministério de Jesus já estava concluído. E agora era a vez do Espírito Santo. Então, ele precisava ir para que o Espírito Santo descesse. E sabe o que me chama a atenção? Que os discípulos, quantos, aquela multidão, a mulher do fluxo de sangue, quantos tocaram em Jesus, quantos tiveram ali com Jesus, mas Jesus estava do lado de fora. Fala aí pro teu irmão, Jesus estava do lado de fora. Mas agora, com o Espírito Santo, com a promessa, nós temos Jesus do lado de dentro. Aleluia! Ele habita em nós pelo seu Espírito. Eu vivia falando, Deus, que privilégio de Pedro, de João, poder te tocar, sentar na mesa com o próprio Mestre. Aí o Espírito Santo veio e disse: eu habito em vós. Aleluia! Eles me tinham do lado de fora, mas vocês hoje, essa geração, vocês me têm para o lado de dentro. Olha aí para o teu irmão e fala assim: você é geração privilegiada. Nós somos geração privilegiada. Ah, se eu fosse você, eu aplaudia o Espírito Santo. Aleluia! Aplaudia Jesus. Depois de Atos 2, nós somos a igreja privilegiada. Eu quero falar um pouco de quem é a pessoa do Espírito Santo. Se você é apaixonado por Jesus, você vai começar a chorar. Se você é apaixonado por Jesus, você já está sentindo a glória. Tem gente já sentindo a glória dele aqui. Tem gente já que o coração está em chama já. Aleluia, aleluia, aleluia. Em João 14:26, aleluia, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. O que ele vai ensinar? Tudo. Todas as coisas. Vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar, olha só, de tudo quanto vos tenho dito. Olha que coisa linda que é o Espírito Santo. Ele vai te ensinar. Ele vai te moldar. Ele vai caprichar em você. Aleluia! Ele vai fazer a obra dele dentro de você. E vai fazer você lembrar todas as palavras de Jesus. Ele nos faz ser apaixonado pela palavra. O Espírito Santo nos faz ser apaixonados.
por Jesus. Efésios 4:30. Algo glorioso Paulo fala aqui e nos ensina. A Bíblia, ela foi feita para me ensinar e ensinar a você a ser um verdadeiro seguidor de Cristo, a ser um verdadeiro discípulo de Cristo. E diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Ei, o Espírito Santo te selou. Você já é selado pelo Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Mas aqui Paulo nos ensina algo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Pastora, como entristeção? Você vai entender. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é um arrepio. Ele fala. Fala aí pro teu irmão, ele fala. O Espírito Santo ensina. Fala, ele ensina. Fala, ele guia. Talvez você entrou aqui perdido, e ele quer guiar os teus caminhos a partir de hoje. Talvez tua casa está perdida. Talvez, eu não sei, aqui dentro de você, talvez você está sem direção. Eu quero te dizer, o Espírito Santo é a direção. O Espírito Santo, ele se entristece. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem vontades. O Espírito Santo, diz a palavra, que ele tem ciúmes de nós. Tiago 4:5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Amém? Pastora, como ele tem ciúme? Quando você vai aonde não agrada a ele. Quando a tua boca, em vez de ser usada por ele, está sendo usada pelo diabo. Quando você grita e ofende alguém. Quando você fala palavrões. Pastora, crente fala palavrão? Fala. Eu atendo a igreja. Quantas vezes o casal lá me manda uma briga lá para eu ouvir. Um xinga o outro pior do que o outro. Eu falo, Jesus, o que é isso? Aqui não é assim, né, pastor? É só lá na Missão Apoio. Aqui não tem crente que xinga, que briga, né? Aqui só tem crente cheio do Espírito Santo. Ele tem ciúme de nós. Quando a gente sai e vai para um lugar aonde não agrada a ele. Às vezes você vai lá para um baile. Ele não vai entrar no baile. Falei para o teu irmão, ele não entra no baile não. Ele não entra no baile não. Ele fica do lado de fora e você entra sozinho. Aquele crente de máscara, quando trai a esposa e leva a amante para o motel, ele não vai não. Ele não vai não. Falei para o teu irmão, ele não vai não. Nós precisamos ser constrangidos pelo Espírito Santo e não mais fazer o Espírito Santo se entristecer, porque cada vez que eu e você abandonamos ele por um prazer da carne, ele se entristece. Queridos, quando eu era do mundo eu dançava. Pastora, você dança só na presença de Deus. Pastora, você dança? Danço. Faz uma folia aqui que eu estou aqui pulando com Jesus em adoração, como Davi, que adorava ele, pulava, dançava, levando a arca, no prazer de carregar a presença do Espírito Santo.
A gente pode dançar, pode gritar, pode dar glória a Deus, aleluia, amém? Ninguém está falando para você ser um crente frio, não. O problema é que quando você se converte, você vira religioso. Você deixa o Espírito Santo de lado para fazer o que o relógio manda, o que aquilo manda, o que eu manda. Infelizmente, é dessa forma. E isso entristece o Espírito Santo. Nós precisamos adorar a Deus com excelência. Precisamos servir ao Espírito Santo da forma que Ele quer que a gente sirva. Quando Davi dançava lá, sua mulher Mical, olhando lá de cima, falou: que vergonha. Quando o relógio passa um pouquinho, pode ter certeza, aqui não tem, lá na Missão Apoio tem. Ai, acabou o culto tarde. Que vergonha, fala que vergonha. Eu sinto em te dizer, lá na glória você vai adorar o tempo todo. E aqui começa a viver o que nós vamos viver lá. Se você não está afim de viver aqui, olha, está faltando o Espírito Santo em você. Nós precisamos alegrar o Espírito Santo. E Ele vai alegrar você. Queridos, é fácil? Não. É matar a carne, matar as vontades, matar os desejos. E aí com o tempo você não sente mais. Vai embora. E o teu prazer está nele. O nosso prazer está nele, em fazer a vontade dele, em viver com ele, acordar com ele, e passar o dia com ele, dormir com ele, ser um bitolado nele. É esses que vai morar no céu. É esses que vai morar no céu. Mas Ele vai fazer a obra em você de glória em glória, de fé em fé, como diz a palavra. A gente só pode entristecer alguém que a gente tem relacionamento, é ou não é? Só com quem temos relacionamento. Muitos querem o poder do Espírito Santo, mas ignoram a pessoa do Espírito Santo. Nós não podemos ignorar. Ele está aqui dentro de você. Efésios 3:20 me fala isso. Amém? Ele está aqui. E Jesus, Ele falou que ia e deixava a promessa, que era o batismo, que era a descida do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versos 4 ao 5. Quero que vocês acompanhem comigo. Aleluia. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Aleluia. Olha para o teu irmão e fala assim: você foi selado. Você foi selada com o Espírito Santo de Deus. Você foi batizado no Espírito Santo. Aleluia. E é Ele que te convence. É Ele que convence o homem do pecado e do juízo. Então permite que o eu saia, que a vontade da carne saia, e dá liberdade para o Espírito Santo. Aleluia. 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 Oh glória. Aleluia. É a igreja, o Espírito Santo, Ele não é uma opção para a igreja. Ele é promessa de Deus para nos capacitar a viver o reino. Olha para o teu irmão e fala: é Ele que te capacita. É Ele que nos capacita. Jesus, Ele não deixou um método. Hoje tantos querem andar em métodos, né? Funcionou ali, vai... Falei para o teu irmão: Com Jesus não tem métodos. O método se chama Espírito Santo. Jesus não deixou um método, deixou uma pessoa chamada Espírito Santo.
Você pode declarar comigo assim? Não fomos chamados para viver na força do braço, mas na dependência do Espírito Santo. Oh, glória! Aleluia! Oh, aleluia! Mas quando ele desceu ali em Atos, capítulo 1, ele desceu dentro das pessoas. Tiveram experiências com o Espírito Santo. E não é diferente hoje, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E quando a gente quer ser batizado no fogo, queremos ter dom de visão, queremos profetizar, queremos orar em línguas, queremos mais de Deus. Ele habita dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Aleluia! Aleluia! Romanos 8:10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia! Aleluia! Cristo, pelo seu Espírito, habita em nós. E você tem um poder dentro de você, que se você começar a utilizar esse poder que se chama Espírito Santo, ele vai te ajudar nas tuas fraquezas. Ele vai fazer doença bater em retirada. Ele vai fazer milagres, onde você vai ser promessa de Deus, marca de Deus na terra. Aleluia! Aleluia! Ele no Antigo Testamento, o Espírito ele vinha sobre. E no Novo Testamento o Espírito passa a estar dentro. Amém? Ele habita em vós. Ele habita em nós. No Velho Testamento, Deus habitava em templos. Habitava na arca, habitava nas tendas, e depois no templo. Templos feitos pela mão do homem, mãos humanas. Mas hoje ele mora em você. Ele mora dentro de nós. Quando eu olho para isso, eu falo: Deus, eu carrego uma responsabilidade muito grande. Eu quero colocar esse peso de glória dentro de você nessa noite. É uma responsabilidade carregar o Espírito Santo. É uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Não somos visitantes da presença. Somos morada da presença. E Ele está aqui. Eu não posso fazer nada, mas Ele está fazendo aí e aqui. Ele está mexendo dentro de você hoje. Ele está mexendo aqui. Porque como eu orei aqui, a espada que corta aqui, corta aí. Ele está mexendo aqui comigo. Eu carrego a presença. Você carrega a presença. E o que você está fazendo com essa presença? Fala aí pro teu irmão: é forte. É forte. Jesus não colocou, não nos deu Ele de presente, o Consolador, o Ajudador, o amigo,
em vão, à toa, para ficar esquecido. Tem pessoas que oram e nem chamam o Espírito Santo. Jesus, sabe onde Ele está? À direita de Deus. E quem está com você todos os dias é o Espírito Santo. E nós os deixamos de lado. Ele que tenta te convencer. Ele que nos ajuda a vencer o pecado. Porque e todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia ele vem, todo dia bate na nossa porta todo dia. E nós não somos super-heróis, não. Mas nós temos a presença do Espírito Santo, que nos ajuda, que nos convence. Olha, não faz isso. Olha, não vai aí. Não se assenta nessa mesa dos pecadores. Não é você que vai fazer a cabeça deles, é eles que vai tirar a minha presença de você. E muitas vezes nós ignoramos a pessoa do Espírito Santo. Deus usa o pastor para falar, pastora. Ai, pastor é bitolado, pastor é chata, pastor, ai, deixa eu, não é? Deixa eu. Pastor e a pastora te ama e quer te ver na presença do Espírito Santo. É por isso que te exorta, porque o pai corrige o filho que ama. E se Deus colocou pastores na vida de vocês, é para vocês ouvirem. É para vocês ouvirem. E ouvir não é escutar. Quem escuta bate aqui e cai, mas quem ouve entra no coração, cai no coração, e aí o Espírito Santo ajuda a transformar. Deixa o Espírito Santo te ajudar aí. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A carne quer te levar ao pecado. A carne quer te levar a pecar contra Deus. E nós precisamos andar em espírito. Meu marido era o maior dançador de forró. O Espírito Santo tirou todo o desejo. Talvez você está aqui, você é um jovem que vê pornografias. Talvez você se masturba, talvez lá no teu oculto. Eu quero te dizer, os olhos do Senhor estão vendo. Mas não é para te delatar, é para te curar pelo seu espírito. É para olhar para você e dizer, isso é pecado. E o pecado afasta o homem de Deus. Isaías 59 nos fala isso. O pecado nos afasta de Deus. Romanos 8,13 diz assim: porque se viver de segundo a carne, morrereis. É a palavra de Deus que fala. Se você continuar vivendo isso, você vai morrer, você vai perder sua salvação. Não adianta ir à igreja, tem de ser a igreja. Não adianta ir à igreja, tem que carregar a presença do Espírito Santo. Jesus vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja separada, que não se mistura. Luz e trevas não combina, amém? E a mesa dos escarnecedores, daqueles que não professam a palavra de Deus, daqueles que não vivem a palavra de Deus, são escarnecedores, vivem na carne, certo? E se você viver segundo a carne, vai morrer. Mas, pelo Espírito, mortificais as obras do corpo e vivereis, amém? O Senhor está nos convidando a andar no Espírito, a viver uma vida em Espírito. A carne, ela luta contra o Espírito, todos os dias. O desejo da carne luta
luta contra o espírito. Ninguém vence o pecado sozinho, igreja. Onde o espírito governa, o pecado perde a força. Aleluia. Onde o espírito tem liberdade, a santidade floresce. Aleluia. Não é força de vontade, é rendição ao Espírito Santo. Se você lutar sozinho, você não vai conseguir. Mas se você se render ao Espírito Santo, você vai ter forças nele para vencer aquilo que não agrada a Deus. Você vai ter forças no Espírito para viver aquilo que Deus quer que você viva. O Espírito Santo, ele intercede por nós nas nossas fraquezas. Ele é o nosso intercessor. Romanos 8:26. O Espírito intercede por nós, olha só, com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é gemidos inexprimíveis? Você já chorou com gemidos inexprimíveis? Quem aqui já sentiu? Quem aqui já teve um gemido inexprimível? Olha para o teu irmão e fala: é forte demais. É uma dor. É uma dor. Uma dor de explicar a Deus, de interceder a Deus por nós de uma forma. Gemidos. Quando a gente vê alguém doente, com dores muito fortes, elas começam a gemer. Não é assim? E ele faz gemidos inexprimíveis ao Pai, em intercessão por cada um de nós. O que é isso, pastora Mara? Quando falta a palavra, ele ora. Sabe quando você não consegue orar? Quem é que já entrou naquele estágio e fala: Deus, eu vou lá, eu não consigo, palavras não saem. Pai, muitas vezes só lágrimas que descem, muitas vezes nem lágrimas, parece que some do teu pensamento e você quer afirmar. E quando faltam palavras, ele ora. O Espírito Santo de Deus ora por nós. Quando você chora e não tem palavras, ele entende. Cada lágrima tua fala. Quando você está fraco, é o Espírito Santo que sustenta, que te dá forças. E eu quero te dizer, você nunca ora sozinho. Aleluia! Você nunca ora sozinho. Ele está com você. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, obrigado. O Espírito Santo, ele nos capacita. Sabe quando você prega com eloquência? Quando você... é Ele que coloca palavras na sua boca para você anunciar o Evangelho. Talvez você está aqui, fala como Jeremias, né? No capítulo 1 ali, quando Deus fala para Jeremias: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Deus está falando com você aqui. Eu te escolhi para você ganhar as nações. Aleluia. Eu te chamei, eu te escolhi. É Ele que te chamou, é Ele que te escolheu. Jeremias falava: eu sou pequeno, eu sou menino. Talvez você fale: quem sou eu, Senhor? Sou tão pequena, nem sei falar. Basta você dizer: eis-me aqui. Aleluia. Também quando Deus chamou Isaías no capítulo 6 de Isaías, depois da morte do rei Uzias, Isaías entrou no templo e diz a palavra que ali ele viu
serafins cheios de fogo naquele templo. Ele viu anjos voando. E ele viu, e ele falou: ai de mim que sou homem pecador. Aí Deus já amou. Porque é isso que Deus quer, que eu e você olhamos para nós e falamos: sou pecador. A hora que louvou aqui, como Naamã, né? A hora que louvou aqui, deixou o orgulho e reconheceu: eu preciso de Deus. Eu preciso do Pai, eu preciso do Filho, eu preciso do Espírito Santo. Eu vou largar o meu orgulho, eu vou largar o meu eu, o meu achismo, o meu estudo. Igual Paulo largou tudo, aprendeu com Gamaliel. Ele abandonou tudo quando ele teve o encontro com Jesus. E o Espírito Santo é Ele que vai te capacitar. É Ele, se você começar a orar e ler Bíblia, Ele que vai te encher, Ele que vai derramar. Ele é o azeite, Ele é o azeite. Quando o pastor leu aqui, ali da viúva de Serepta, faltou tudo, mas não faltou o azeite. Olha aí para o teu irmão e fala assim: ó, pode faltar tudo, só não pode faltar o azeite. O azeite é o Espírito Santo hoje. É o Espírito Santo. Ele não pode faltar, igreja. Aleluia. Aleluia. Lá em Atos capítulo 1 versos 8 diz assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você entendeu? Quando ele desce sobre nós, nós recebemos poder. Nós recebemos poder. O Espírito Santo, ele transforma pescadores em apóstolos. Ele transforma um homem bruto, iletrado como Pedro, como o nosso pastor presidente, fundador da igreja na terra. Aleluia, o primeiro apóstolo da igreja na terra. É Ele que faz a obra. Pedro, ele negou, e agora ele prega. Talvez você entrou aqui e falou: eu sou cheio de pecado. Ei, deixa aqui hoje. Seja cheio do azeite, seja cheio do Espírito Santo, e saia desse lugar renovado pelo poder do nome de Jesus e pela presença do Espírito Santo. Aquele homem que negou Jesus e agora prega, ei, agora 3.000 pessoas se convertem através da vida dele. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. A igreja na terra sem o Espírito Santo, ela vira instituição. Mas a igreja cheia do Espírito Santo, ela vira movimento de Deus. Ela vira força, ela vira fogo, e ela vira glória. Aleluia. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é o pastor, não sou eu, não é. Fala, é o Espírito Santo. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quem faz a obra, igreja? É o Espírito Santo. Então só ora pelos teus entes queridos. Só ora pela tua família. Anuncia, obrigada. Anuncia o Evangelho. Amém? Mas só ora. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Não é eu que convenço, não é o pastor que convence, não é ministro da palavra, não é pregador que convence, não é o tom de voz, não é o grito, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É Ele. O nosso papel é dar lugar para o Espírito Santo. O nosso papel é dar espaço para o Espírito Santo.
E o papel do Espírito Santo é quebrantar corações. Aleluia, como está aqui o nosso hoje. Ele está quebrantando corações hoje aqui. Dê liberdade para o Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, 17, diz assim: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ele está aqui. Ele está dentro de você. Dá liberdade. Dá liberdade hoje. Que hoje, se você tiver que ser profeta, aqui dentro você seja. Hoje, se você tiver que orar por alguém, ora. Dá liberdade. Dá liberdade. Só que Ele não força. Ele não vai invadir você. Ele não age onde não é honrado. Quando a igreja controla demais, o Espírito Santo se retira. A igreja somos nós. A igreja não é as quatro paredes, somos nós. Quando a igreja controla demais, o Espírito Santo se retira. Quando a igreja se rende, o Espírito se manifesta. Aleluia! Aleluia! Desde o início, Ele é o azeite. E não deixa a lâmpada se apagar. Lá em Mateus capítulo 25, do versos 1 ao 13, fala das 5 noivas prudentes e de 5 loucas. E elas carregavam o azeite. Nós entendemos que o azeite é a presença do Espírito Santo. 5 nécias, 5 loucas e 5 prudentes. E vindo o noivo, 5 estavam sem o azeite. O que aconteceu? Deixou o azeite se esvairir. Está falando da igreja, está falando de mim e de você. Da igreja hoje. Nós temos que ser prudentes, nós temos que nos encher do azeite, nos encher. E quando as lutas, as dificuldades, a dispersão, a distração vier, a gente lança a dispersão, a distração fora e a gente busca a presença do azeite. Como o pastor orando, lendo Bíblia. Mas não podemos perder o azeite. Fala aí para tua irmã, fala aí para teu irmão. Você não pode perder o azeite. Porque se Jesus voltar e você tiver sem o azeite, você vai ficar. E ai daqueles que ficarem. Ai da noiva que não subir com o noivo, que não estiver adornada, vestida de branco, que não estiver com o azeite. Lá no Velho Testamento, em Levítico 6:12, fala do fogo que está sobre o altar, arderá nele e não se apagará. Ele arderá continuamente. Você está entendendo que não podemos perder o azeite? Não podemos perder a presença do Espírito Santo. Não podemos extinguir o Espírito Santo. Não podemos. Nós temos que todos os dias buscar e fazer com que esse azeite flua, que acenda as lamparinas, que a luz do Senhor brilhe em nós. O fogo que está sobre o altar arderá, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Os sacerdotes hoje, eu e você, que nós somos o sacerdócio real, o povo santo, o povo eleito de Deus. Aleluia. E eu e você que temos que acender, colocar lenha nele a cada manhã. Como eu coloco lenha, pastora? Lendo Bíblia, me submetendo à palavra, orando, jejuando, aleluia. E aí nós vamos acender, nós vamos fazer com que o azeite se produza mais e esse fogo não se apaga. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará.
Isso é um mandamento de Deus lá na época da lei, para os sacerdotes. E hoje Paulo diz que nós somos sacerdócio real. Essa lei continua. Como? Mantendo o azeite, mantendo a presença do Espírito Santo em nós, no nosso falar. Lutas, cansaço, desertos, vales, adversidades tentam apagar a nossa chama. Tentam. Medo, insegurança tenta apagar a nossa chama. Mas nós não podemos deixar. As lutas que vêm não é para nos destruir, elas vêm para nos forjar. E pelo fogo. Quando passamos pela prova e somos provados pelo fogo, você sobe níveis espirituais com o Espírito Santo. O azeite aumenta. Eu quero declarar sobre a tua vida: o Espírito Santo do Deus vivo está com você. A cada batalha que você está vivendo, a cada momento da tua vida, Ele está presente. Somente creia, confia no Espírito Santo. Aleluia, aleluia. João 14:18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ele fala, Ele não nos deixou sozinho. Olha para o teu irmão e fala assim: você não está sozinho. A pessoa do Espírito Santo está aí com você. É Ele que fala aí dentro de você, Ele que ministra em você. Mas Ele fala o que a palavra fala, viu? Se estiver fora da palavra, não é Ele não. Cuidado com as vozes que você ouve. A do Espírito Santo, aprenda a discernir. Quando é do Espírito Santo, pastora? Quando está aqui, ó. Se não estiver aqui, não é Ele. É anátema, não provém de Deus. Aleluia. Mas Ele não nos deixou sozinho. Jesus deixou o seu Espírito Santo. E o que Ele quer de mim e de você? Intimidade. Temos que ser íntimos do Espírito Santo. Quando a gente não é, a gente corre lá na frente, o Espírito Santo está lá atrás. Quando a gente perde, pastora, perde a intimidade, perde. Quantos homens começaram com Deus, né, pastor? E terminaram sem Deus. A gente lê tantos livros de heróis da fé. Homens e mulheres que começaram com Deus, na intimidade, foram cheios do Espírito Santo, usados nessa terra com poder e autoridade. Que é isso que o Espírito Santo quer fazer. Ele não quer só te abençoar teu lar, a tua casa, a tua família, não. Olha para o teu irmão e fala assim: vai além. Ele quer te usar as nações. Queridos, eu orava e pedia para Deus as nações. Uma menina que nasceu no lar disfuncional. Uma menina que o pai era pedreiro e a mãe faxineira. Eu olhava o avião assim, eu falava: um dia, criança, eu já profetizava. Eu dizia: um dia eu vou nesse avião e eu vou na terra do meu Jesus. Profetizei. Profetiza, filho do homem, porque o Espírito Santo está em você. Começa a profetizar. Quem tem intimidade é como Elias, que orou. A chuva parou, orou, fogo caiu do céu. Quem tem intimidade, Deus ouve a oração. Ele quer te ensinar nessa noite. Ele quer que você se esvazie do seu eu, do seu egocentrismo, das suas vontades, para viver a vontade do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ele quer usar a sua vida. E aí eu orava. Depois, quando eu tive meus filhos, eu me converti. Eu tinha 30 anos, eu demorei.
E eu falo para o Senhor: por que o Senhor não me chamou desde o ventre da minha mãe? Eu queria ter nascido num berço evangélico, Senhor. Porque ai, que seria de mim? O que eu faria para o Senhor nessa terra? E eu desejei, quando eu conheci, tive encontro com Jesus, quando eu conheci o Espírito Santo, de lá para cá eu nunca mais deixei de ter intimidade com Ele. Eu me retiro do lugar que eu estou, eu vou na palavra, eu vou orar. Eu tenho meu tempo com Deus. E esse é o melhor tempo que eu tiro para a minha vida. Eu comecei a orar, a dar minhas nações por herança, como diz o salmista. Sabe o que ele fez? Levou meu filho para fora. Eu tenho 2 netos estrangeiros, austríaco. Meu filho já foi para Israel, Inglaterra, Áustria. Eu orei. Pede-me. Meus pés não foram, mas minha herança foi. Meu filho está lá. A Europa precisa de Jesus. Eu vou lá e eu vejo como precisa de alguém que anuncie o Evangelho naquele lugar. Mas eu e você temos que permitir que a chama do Espírito Santo, esse azeite, queime de amor, por anunciar o Evangelho, para levar a palavra, para ver os nossos da nossa família convertidos. Se você não ganha nem os da tua casa, como pode querer os lá de fora? Começa na tua família, como pastor, orando, jejuando, clamando ao Espírito Santo. Convence. Porque a pior coisa é perder alguém da família que vai para o inferno. Alguém que não aceitou Jesus como Salvador. A pior coisa que tem é um cristão receber a notícia que um pai morreu, que uma mãe morreu sem salvação, que um filho morreu sem salvação. Jesus nos chamou para ser pescadores de almas. E Ele nos capacitou com o seu Espírito. Eu vim aqui nessa noite dizer: não é você que faz, quem faz é o Espírito Santo. Não é você que é bom, quem é bom é o Espírito Santo. Eu não sou boa, quem é bom é o Espírito Santo que está em mim. Ele é bom, é Ele que faz, é Ele que capacita. Eu quero que você Meu Deus, quanta presença. Oh, Espírito Santo, eu não sei o que o Senhor vai fazer aqui hoje, mas eu sei que o Senhor já está fazendo. Eu sei que tem corações desejosos queimando. Aleluia. Você que está com a sua lâmpada apagada, você que por algum motivo perdeu a intimidade com o Espírito Santo, você que por algum motivo, eu sei que as lutas vêm, eu sei que problemas vêm para nos afastar. Sabe, eu não tenho vergonha de ter um título de pastor e me render de joelho, não. Eu sou como Naamã. Eu, há 2 anos atrás, amor, me deu a herpes zoster. Há 1 ano atrás eu tive uma herpes zoster. E ela atacou a minha cabeça. Ela atacou meu olho. Ela atacou o nervo desse rosto. Entortou tudo. Eu fiquei por meses pregando. Tudo torta. Tudo. E eu não parei de pregar. Eu não parei de adorar porque eu estava com uma herpes zoster. Porque eu estava toda defeituosa. Eu continuei adorando ao Espírito Santo e a Jesus e ao Pai da mesma forma, independente de uma doença ou não. Eu adoro. E eu me lembro que o nosso pastor, um dos pastores da igreja, começou a pregar, e ele pregou sobre aquele homem que estava assentado à beira do caminho, o cego, e ele gritava quando Jesus passava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu fui a primeira a tocar no altar. Eu sento aqui na frente, eu fui a primeira.
E eu tocava filho de Davi, com a maior fé que havia dentro de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha fala é para pregar. A minha boca normal é para anunciar o evangelho. E eu comecei a falar com ele. Aí, depois que todo mundo foi, eu voltei para o lugar e o Senhor falou no meu ouvido, o Espírito Santo falou assim: filha, você foi curada. Eu olhei para o meu esposo e falei: amor, Deus acabou. Tudo torto, amor, Deus acabou de me curar. Tudo torto, amor, Deus. Aos olhos humanos, estava aqui. Mas eu não vivo aquilo que a vista mostra. Mas eu vivo aquilo que o Espírito Santo mostra. Aleluia. E o que eu fiz? Todo dia de manhã eu levanto do lado da minha cama aqui. Tem um espelho. Então eu levanto, eu viro para o Espírito Santo, eu olho para o espelho. Eu faço questão de fazer isso antes do esposo, que todo dia ele leva café da manhã para mim na cama, né? Mas eu faço isso antes dele vir, porque eu faço questão de falar para o Espírito Santo, dar bom dia para o Espírito Santo primeiro. É algo de mim, a minha paixão por Ele. Louvado seja Deus, meu marido não tem ciúme. Ele ama o meu amor por Cristo. Ele me ajuda, Ele me acompanha, é o meu companheiro, é aquele que está comigo em todas as caminhadas, porque Ele me apoia. E eu viro ali e eu olho para o espelho e falo assim: bom dia. E eu sabia que aquele dia ia ser diferente. Eu sabia que eu ia olhar naquele espelho e ia ser diferente, porque eu bem sei quem eu sirvo. Eu bem sei o Espírito Santo que habita dentro de mim. Aleluia. E eu olhei, virei e disse: bom dia, Espírito Santo. O meu rosto tinha voltado tudo ao normal. A minha fala, a língua que estava tudo paralisado pela medicina, seria impossível. Eu iria ter que fazer fisioterapia e eles falaram para mim: não é garantia de volta, porque pegou o nervo da cabeça, nervo do ouvido, perdi a audição, né? Ela tacou forte na minha cabeça. Mas era só para testemunho, para glorificar o poder de Deus. O que eu estou falando? Nas lutas não perca a presença do Espírito Santo. Na enfermidade, não perca a presença do Espírito Santo. Na dificuldade, não perca a presença do Espírito Santo. E tudo que for lançado desse altar para a tua vida, vem para o altar e receba. Pode ser uma palavra de exortação, receba. Porque o diabo não quer que você venha, ele não quer que você recebe aquilo que Deus tem para você. Amém? E hoje é noite de dar ouvidos para o Espírito Santo. É noite de dar liberdade para o Espírito Santo. Hoje é noite de adorar Ele, de tocar na ponta do altar e receber o favor do Rei. Quem toca na ponta do altar recebe o favor do Rei. É noite de voltar à adoração, de contar testemunhos. Aleluia. Hoje é noite de renovar o azeite. Aleluia. Cadê o ministério de louvor, pastor? Aleluia. Pode, pastor? Pode. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia. O Espírito Santo quer te encher nessa noite. Ele quer renovar suas forças.